Muito obrigado, Sra. Presidente da Comissão, Sr. Secretário Regional de Economia. Eu aconselhava ao Sr. Secretário, se me permite, aconselho ainda antes do almoço, de não seguir tudo aquilo que o Presidente do Governo diz ou prefere, porque muitas vezes ou é um desatino, entre aspas, matinal, ou está desfasado da realidade por várias razões, como sabe. Uma das quais é de que nós não temos poderes judiciais, os deputados. E o PSD passa a vida a dizer que a taxa de proteção civil é legal. Até pode vir a ser, como ontem até reconhecemos. Mas eu pergunto, pode vir a ser. Eu pergunto agora ao Sr. Secretário. Sr. Secretário, mas nós sempre reconhecemos isso, atenção. Até parece que os senhores nunca cometeram nenhuma ilegalidade. Até parece. Mas falemos disso noutra altura. Mas o que eu questiono é o seguinte, objetivamente, que apresente o acordo onde o Tribunal Constitucional diz que a taxa de Santa Cruz é ilegal, porque eu não encontro, eu faço uma pesquisa, não encontro, e eu pedi a esse obséquio aos senhores deputados para me entregarem já. Se me entregarem, estão a falar a verdade. Se não entregarem, são mentirosos. Portanto, essa é a conclusão que eu tiro. A outra é o seguinte, não sabe o Sr. Secretário, não deve repetir o que o Presidente do Governo diz. A contabilidade pública, eu esclareço, e eu aprendi isso em 2009, quando cheguei a uma autarquia, rege, entre outros princípios, pelo princípio da não consignação de receita. E, portanto, isso é uma coisa que se aprende num regime, numa autarquia, distinta da contabilidade governamental. Seguinte, Senhor Secretário, nós vamos defender sempre os interesses económicos dos consumidores. Nós não vamos vender a nossa alma e os nossos princípios por causa de estar num governo. Isso nunca vai acontecer. E eu continuo a perguntar que o Sr. Secretário foge, juntamente com o Presidente do Governo, com o Sr. Secretário das Finanças, com outros deputados do PSD, como o Diabo da Cruz, para nos explicar aos madeirenses por que razão, ou quais as razões técnicas, materiais e logísticas pelas quais pagamos mais uns euros numa garrafa de gás do que os açorianos. Mais 60%. Mais 60%. E é isso que tem que explicar. Eu não lhe perguntei quantas famílias estão a ser beneficiadas. Nós sabemos que são 700 famílias. Eu não questionei dos 20 euros que o Governo Regional vai ajudar e perguntei-lhe qual é a razão do preço de mercado ser mais 60% do que os Açores, estando mais distantes. Quais são as razões? As razões é o gás. Pergunto, os Açores têm o gás solidário? Não têm. Os Açores têm... Porquê? Lá está, não têm. Porque têm um preço regulado, competitivo para toda a população. Aqui está, dê-nos a razão. Senhor Secretário, que a voz não cale por enquanto. E vou continuar a insistir. Faça esse serviço público à comunidade. Explique, frontalmente e sem medos, quais as razões objetivas, materiais, técnicas e logísticas de pagarmos 11 euros a mais numa garrafa de gás. E depois ainda teremos a oportunidade de falar dos portos, temos uns assuntos para resolver. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário. Gostaria de juntar dois elementos à discussão séria e credível destes assuntos. Relativamente ao seguinte, como foi aqui abordado, a taxa da proteção civil, eu aproveito para esclarecer, é sempre importante e serve também de princípio norteador das boas práticas, que foi a própria variação de Santa Cruz que tomou a iniciativa, junto da provedora, de fiscalização abstrata e sucessiva da própria taxa. Ou seja, isso foi, sempre foi, o senhor não quer ouvir, mas tem que ouvir, não tem que ouvir, não gosta de ouvir, mas tem que ouvir. Foi a própria
Câmara que tomou essa iniciativa. E segundo, a própria Provedora de Justiça, nesse seguimento, reconheceu a forma atípica como foi feito, e os senhores sabem que receberam esse documento, depois que fazem queixinhas, mas às escondidas, nunca põem o nome deles, fazem queixas, mas não assinam por baixo. E a conveniência do regulamento da taxa de Santa Cruz ter sido revisitado e escrito. Segundo aspecto, se o Tribunal Constitucional considerar ser inconstitucional, nós já reconhecemos, temos que devolver as verbas. Isso é afrontar a verdade, não é fugir e arranjar aqui coisas artificiais para fugir à verdade. Se o Tribunal considerar que é inconstitucional, vamos admitir e reconhecer o erro. Os senhores padecem de falhas ou padecem de exercício de poder autárquico. Quem está numa autarquia ou num governo, executa e falha, tem erros e virtudes. Qual é o problema? São todos santos, ninguém erra aqui, ninguém falha. Parece que é um bando de santos aqui à solta. Bom, segundo aspecto, Sr. Secretário, a ida à Venezuela do Sr. Presidente do Governo e a gastar 12 mil euros por dia, 12 mil euros em 9 dias por dia, tem toldado o juízo. Isto a propósito de quê? É preciso dar exemplos de boas práticas também dos fundos públicos. Isso está ali feito, porque eu lembro o seguinte, já para terminar, eu recordo que o Presidente do Governo também dizia que o ajuste direto que fez com o Centro Internacional de Negócios era tudo legal, era tudo dentro da legalidade, tudo transparente. E reconhece muito bem que o próprio Tribunal de Contas levantou reparos de ilegalidade quanto a esse consalto e a própria União Europeia. Isto é um exemplo de quem governa e quem executa está sempre sujeito às regras da situação. E só para terminar, o exemplo da Venezuela e a contaminação do Presidente do Governo com o regime de Maduro. Porque o regime de Maduro não separa o princípio, não faz princípio de separação de poderes. Acha que chama tudo ilegal, considera, manda prender quem quer que seja e considera que é ilegal em causa própria. O Presidente do Governo, nem o senhor é juiz, nem o próprio seu juiz. Portanto, os juízes, o princípio da separação de poderes, à justiça o que é da justiça, da fiscalização o que é da fiscalização.